Olá, Raquel Sol! Olá, Rafa Berlim. Quanto tempo! Nem fale. Hoje estamos na oitava semana do nosso caminho, recuperando o senso de força. Exato, Strength. exatamente. Tem noção que a gente tá na 8ª semana? Quem diria, né? Que Faltam bom! 4 para terminar? O que a gente vai Ó. fazer na última semana? Respirar aliviado? Vamos abrir um champanhe. Não, champanhe não minha. Mas um MM, talvez, sei lá, um chocolate. Vamos fazer alguma coisa, Se com vestir de certeza. vermelho. Para quem tá no vídeo, ó, hoje eu estou natalina. Ela está com um Às vezes jumper lindo de gatos natalinos. O que Júlia teve para nos ensinar? A gente tem para dizer que essa semana a leitura é que nem São Paulo, né? Grande. Eu não vou dizer que eu não tenho outras coisas que são que eu gostei muito no livro, mas eu acho que essa 8ª semana é uma das minhas favoritas. Foi. Eu também gostei bastante. E o fato dela não falar do Higher Power. Se eu não quiser falar de Deus. Não foi nem por isso. Foi Eu porque não o lerei assunto é as muito páginas. interessante. Mas foi interessante também ver que nessas páginas não tinha isso. Essa semana que ela quer proporcionar pra gente é desentravar esse bloqueio criativo chamado tempo, nossa percepção de tempo. Pelo menos é isso que ela vai dizer no início, né? Que ela sempre Exato. tem um parágrafozinho na primeira página que ela, tipo, essa semana o que a gente vai trabalhar vai ser a nossa percepção de tempo. Vamos identificar coisas práticas, mas é o senso de força que a gente está trabalhando. Exato. Então vamos entender isso aí. E eu adorei que o primeiro ponto é survival. Exato, sobrevivência, né? Mas ela está basicamente falando sobre a arte de flopar. Exato. Exatamente, na linguagem de hoje. Explica para as pessoas o que é flop. Que eu aprendi semana passada o que é flopar. Flopar é aquilo que a gente faz diariamente na internet. Você não é um criador de conteúdo de muito sucesso. Flopar é o nome dado para quando você posta alguma coisa e aquilo não alcança. Tipo, ontem eu fiquei desenhando o símbolo lá da Piccadilly, aí eu me achei o máximo, eu falei, gente, tá tão lindo, eu vou postar, todo mundo vai gostar. Quem curtiu? Eu mesma. Eu também, ó. Não, também. Você curtiu? Agora faz pouco tempo que eu vi, eu curti. Então, gente, isso é flopar. Você bota toda a sua energia, se sente o máximo, acho que você criou uma pérola e ninguém liga, ou talvez o algoritmo não esteja mostrando, enfim, não desabrocha. Mas esse capítulo lá na frente vai te ensinar que focar no produto final também não é a solução. Então, o flop não precisa existir se você focar no caminho e no processo, exato. Então, o flop, na verdade, está aí para quem quiser viver o flop. Se você quiser não viver o flop, você também pode. Como ela começa, né? Ela fala, perdas podem se tornar ganhos. Eu acho que ela começa falando isso, né, da sobrevivência, e ela fala que a sobrevivência vem também da perda, né, e ela começa isso, tipo, a perda da esperança, do dinheiro, de acreditar em você mesmo, do seu trabalho, que isso vai acontecer no caminho, né, ninguém vai ter um caminho só de sucessos, a gente vai ter um caminho com muito mais fracassos do que sucessos, né, eu acho que a gente tenta muito mais coisas que acabam não dando certo, do que efetivamente aquelas que acabam, né, eu imagino que um escritor, às vezes, escreveu muito antes de fazer alguma coisa que ele consegue publicar e ter um conhecimento por isso. Então, tudo aquilo que ele escreveu não é que é um fracasso, né? A gente também usa essa palavra, mas foi o caminho que ele chegou até lá. Então, a gente tem muito dessas perdas, né? Eu acho que principalmente a vida do artista, e se a gente levar para outros campos também, a vida do empreendedor, a vida de quem busca uma carreira, a gente tem muita perda. E a gente tem que saber lidar, sobreviver a essas perdas. E eu acho que é isso que ela fala nesse primeiro ponto do capítulo. Aí tem um momento que eu marquei aqui, crítica é uma perda, que ela diz, né? A verdadeira crítica, talvez, liberta o artista do que ele está focando, digamos assim, né? Eu achei até forte. Ela vai falar de incesto emocional.
Exatamente. Antes de falar disso, ela fala de childlike é diferente de childish. Childish, é. Eu acho Então, que você ser imaturo é diferente de você ser infantil, alguma coisa parecida, né. é uma boa tradução essa, mas ser imaturo pra Julia Cameron é o quê? Eu acredito que ainda não ter aquela ter que trabalhar naquilo, não ter aquela maturidade, porque maturidade é uma coisa que a gente vai conquistando e vai aprendendo. Ser infantil, eu acho que é uma coisa, é uma característica da pessoa, né. Todo mundo é imaturo até o momento que você vira maduro, Sim. né, assim, no sentido, e tem pessoas que têm atitudes imaturas mesmo já sendo adultos maduros, né, então eu acho que, eu não sei, quando eu li isso eu tentei traduzir dessa maneira, né. É, porque o imaturo você ainda não está maduro para algo, você está amadurecendo. Exato, E infantil não, infantil é você querer ficar nesse lugar da criança, né, eu acho, exato. talvez. Querer ter as atitudes que uma criança teria, né, que não são compatíveis às atitudes que você deveria ter, né, que você Sim. já aprendeu a ter diferente. Quando você é criança e você tá com fome, com sono, você chora, você faz birra, quando você é adulto, você vai atrás da sua comida, né, eu acho que a diferença básica é que quando a gente cresce, a gente sabe o que fazer com umas coi a gente aprende o que fazer com os sentimentos que a gente tem. A criança não sabe fazer isso, então eu acho que a diferença que ela fala aí é bem focada nisso. E sobre o incesto emocional, vamos falar sobre isso. Vamos. Ela diz que existe um laço sagrado entre um artista jovem e mentores que esse artista vai ter na vida. Quando esse laço de confiança sagrada é quebrado, isso é uma violação muito forte para ela. E eu acho realmente que é. Eu acho é muito fácil você estar numa relação assimétrica, É. mentor e aluno, professor e aluno, e você quebrar isso, vai afetar a vida dessa pessoa. Claro, com certeza. Eu fico pensando na época de faculdade, porque já faz um tempo, um pouquinho de tempo, mas na época de ter esse tipo de relação. Hoje eu não tenho isso, às vezes eu tenho tentado pensar em buscar mentores. Eu até acredito que a partir do ano que vem eu tenha que buscar alguém para me ajudar nos meus projetos de fotografia, isso e aquilo, porque eu acho que é importante você ter essa conversa com outras pessoas, com outras visões. Mas eu acho, quando a gente é jovem, a gente às vezes não consegue ter esse poder de tomar cuidado com quem você está fazendo, porque precisa ser uma troca, mesmo sendo um lugar assimétrico, precisa ser uma troca, né? Ela deixa aqui ela fala muito sobre crítica e tudo, e eu acho que a crítica, ela precisa ter um propósito. Não adianta ser uma crítica que não vai te ajudar de nada, não adianta um mentor olhar para você e dizer: "Não tá bom". Uhum. É uma conversa maior, tipo: "Eu não gosto", Sim. não é essa a conversa, é uma conversa muito mais Não. profunda, e precisa ser uma conversa que precisa ser traduzida para aquela pessoa que está ouvindo essa conversa. Não adianta ele dizer do alto da sabedoria dele uma série de coisas que não vão impactar na vida daquele Sim. artista, né. Então, é uma relação muito importante, é aí onde vários artistas acabam encontrando grandes problemas, né, e acabam criando bloqueios que podem seguir para o resto da vida. E tem o clássico do professor começa a ter caso, enfim. É isso que eu ia falar. Além de todos os problemas que você pode ter, que não são de ordem artística, você pode ter incompatibilidade de gêneros, você ter uma pessoa intransigente, você ter um professor, ou seja, você tem vários problemas que são de relacionamento, fora esse problema que é o da crítica. Tem uma parte que ela fala aqui que quando a crítica, quando ela não tem plausibilidade, quando ele é simplesmente uma coisa prejudicial, isso na verdade não deveria nem ser usado, tipo, o aluno quando ouve isso, a pessoa, o artista quando ouve isso, ele não deveria nem mas na verdade é aquilo que pesa mais. Porque se a pessoa tá te dando uma coisa que não é plausível para você entender, para você colocar no seu trabalho, aquela crítica não serve de nada, aquilo não é uma crítica. E mentores têm suas humanidades e eles, acontece muito, né, isso de ficarem intimidados diante de algum aluno que é de algum estudante, de algum artista que tem um pouco mais de potencial, porque coloca ali: "Nossa, mas essa pessoa vai me ultrapassar". E Uma você lembra crônica. lá no começo que ela fala que alguns professores são artistas bloqueados, Sim, né, o que isso também impacta. Se você é um artista e você acabou deixando
a prática da sua arte de lado para ensinar por um motivo que seja, eu me bloqueei, eu não consigo mais criar, então eu vou ensinar, isso vai impactar, se você não tomar cuidado, no jeito de você criticar o trabalho do outro. E é quando ela vai passar para o próximo ponto. Na hora que eu li, eu falei, será que ela tá pensando na mesma coisa que eu? Porque existe essa imagem do intelectual na torre de mármore. Então ele tá fora do mundo, no alto de uma torre, com toda a sua grandiosidade. E de que adianta uma arte que é feita desse lugar? Né? Nada, a artista né? bom é que tá no meio lá do samba. Eu acho que é justamente isso, porque uma das primeiras coisas que eu gravei, que eu grifei dessa parte que ela fala, é a palavra encorajamento, que é uma coisa que eu acho que o artista precisa. Eu assisti um documentário chamado Apolônia, Apolônia. É um documentário de uma filmmaker que decidiu seguir por 13 anos. Ela filmou uma artista que se chama Apolônia. É uma artista nascida na Polônia e ela nasceu de pais artistas e nasceu na Polônia, mas morou na França desde pequena. Ela foi e voltou. Quando os pais eram pequenos, eles tinham um teatro na França, e ela cresceu nesse teatro. Depois os pais se separaram, ela foi com a mãe para Copenhague, mas com 18 anos voltou para Paris, que é onde fica esse teatro. E ela viveu lá com o pai grande parte, foi para a Faculdade de Belas Artes, mas esse teatro, por questões financeiras, eles perderam o teatro. Tem várias coisas interessantes na história dessa artista, mas ela faz um tipo de pintura. Quando ela está no teatro, ela faz uma coisa ancestral, ela traz a questão da família, tem uma coisa com cartas de tarô, tem uma coisa super interessante, cheia de signos e sinais, uma pintura cheia, vamos dizer assim, completa. Exato. Mas assim, cheia até visualmente, uma coisa que você vê cheia. E daí ela vai para a faculdade e o trabalho dela muda. E o trabalho dela fica muito mais simples, o trabalho dela fica muito mais vazio no sentido de visual. E o professor fala isso para ela. E fala várias vezes. Mas tinha um motivo que eu achei muito interessante no filme, que é uma coisa que eu acho que se a gente falar sobre tudo isso vai fazer sentido, que é assim, ela abandonou aquilo por uma série de motivos. Eu, como espectadora do filme, acho que ela abandonou aquele tipo de trabalho, porque foi quando ela perdeu o teatro, foi uma perda muito grande para ela. Então ela abandonou aquele trabalho como ela perdeu o teatro. Foi uma parte da vida dela que acabou. Então ela queria uma nova parte da vida dela. Uhum. E ela focou naquilo, levou anos e anos e anos, mas ela focou naquele trabalho que todo mundo estava criticando. Ela acreditou no trabalho dela. Ela escutou, sim, outras coisas, ela melhorou, ela se dedicou, colocar mais coisas no trabalho, mas ela acreditou no que ela estava fazendo. E no final, ela conseguiu se estabelecer com o trabalho que ela estava fazendo, porque eu acho que isso é importante também. O encorajamento, eu acho que ele vem, às vezes, você quer seguir o que seu mentor fala, mas às vezes alguma coisa dentro de você também diz, eu sei qual é o caminho que eu quero fazer, eu sei qual é o caminho que eu tô. Mas o mentor, ela tinha um mentor? Tinha um professor, na verdade ela teve algumas pessoas que ajudaram ela nesse processo artístico. Ah, tá, então eles ajudaram ela nessa... E foi muito interessante porque bloquearam ela. Bloqueou também por um tempo, porque queriam que ela fizesse uma coisa diferente daquilo do que ela estava fazendo. Então algumas pessoas não aceitaram aquilo e ela não foi chamada para uma série de coisas, mas teve outros caminhos da vida dela que funcionaram. Então foi muito engraçado porque eu assisti esse documentário essa semana e tudo que ela fala aqui para mim calhou direitinho com esse documentário. Qual a sincronicidade, não? O capítulo fez muito mais sentido para mim quando eu juntei com uma coisa que é prática, né? Porque um documentário é baseado em fatos, né? O documentário é uma história verdadeira. É o documentário que você assistiu ontem? É o documentário que eu assisti ontem. Ah, fiquei com vontade de ver. Vamos ver se tem outra data pra gente ver. Tá lá, esses documentários só passam no Curzon, lá de Bloomsbury, porque lá eles têm uma sala que é só pra documentário. O Curzon, gente, pra quem é do Rio, é o Estação Botafogo de Londres, em versão mega blaster, muito maior. Pra quem é de São Paulo, é o Itaú Cultural, a Reserva Cultural, são esses cinemas. Nesse momento do Ivory Power, do poder marmorizado dessas pessoas frustradas, ela fala isso, frustradas, com inabilidade de criar, junta bem esse documentário. Bastante. Vou ver se eu acho alguma coisa para colocar nas notas para as pessoas. Tem um momento que ela vira e fala assim, a criatividade não pode ser quantificada, isso é um problema. E foi a mesma coisa. Tá em sincronicidade. Tá em sincronia. E aí ela vira e fala, to be blunt, para ser bem direto, a maioria dos acadêmicos
sabem demonstrar, mas não sabem desmontar, mas não sabem montar. Eu achei Grifei a mesma coisa. Eu achei muito bom. Exato. Você lê crítica, às vezes você vê coisa, quando você tira uma foto, sabe? A gente estava falando ontem de uma foto sua. Eu posso ter a técnica, não vai ser o Pierre Menard, no mocinho lá argentino, cego, quase cego. Borges, ele escreve com o Pierre Menard. É o Pierre Menard? Não lembro. Ele escreve o Dom Quixote, ele copia o Dom Quixote inteiro e assina Pierre Menard. E aí? É Dom Quixote ainda, se não for assinado por Cervantes? Eu achei isso tão perfeito. Não precisa ler Borges, não. Lê só as frases da Julia Cameron que você entende. Quando ela fala também dessa questão, né, principalmente dessa parte intelectual, dessa parte acadêmica, que é uma parte que todo mundo respeita, que tem respaldo, isso, aquilo, às vezes essa crítica vai destruir o trabalho de alguém, vai desmontar, você vai dizer para a pessoa que aquela cor não é certa, que aquela forma não é certa, isso, aquilo. Mas o que é certo, então? Porque você desmontou uma coisa, mas não foi você que criou aquilo, né? Então é muito fácil você olhar para uma coisa que foi criado, que está criado, que tem vida, que está lá, e você dizer que aquilo é não, não e não, mas você não sabe como fazer aquilo daquela maneira, você também não fez aquilo daquela maneira, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão aí para desmontar o nosso processo, desmontar o nosso trabalho e que não saberiam montar no nosso lugar. E a verdade é que tem uma coisa misteriosa, né? Até a gente, quando tá fazendo alguma coisa, quando você tira uma foto, quando você acaba de editar, às vezes você não olha e não fica assim, tipo, tem alguma coisa aqui que me transcende? Sim, tem fotos que eu olho e falo assim, tem fotos que eu olho e falo, gente, era isso que eu queria fazer o tempo inteirinho, e acontece em num ensaio inteiro, né? Não que as outras você não goste ou não esteja bom, mas tem algumas coisas que você faz e que você sente, é como aquilo que a gente conversou algumas semanas atrás, que eu estava começando um projeto de fotografia e alguém estava querendo saber aonde eu ia chegar com aquele projeto. E daí você fala, gente, é o caminho, como que você, o que me importava para a pessoa, ela queria que eu respondesse uma coisa que para ela era importante, mas que ela não tinha nem visto o meu trabalho para enxergar aquilo, né? Então eu acho que tem uma coisa que ela fala aqui que eu achei importante. Quando ela fala isso, né, que a academia sabe desmontar, mas não sabe montar, ela fala, eu não quero também dizer que a academia precisa exaltar todas as coisas, mas o ponto dela é que a gente precisa ter a tentativa de poder existir, crescer e florescer num lugar onde você tem um reconhecimento por isso também. E a confiança dessa parte intelectual que entende que você está nesse processo. Criatividade também é um impulso que te leva aí contemplando os passos do seu caminho. É verdade. E ela fala que é importante você chorar as suas cicatrizes que bloquearam a gente no passado, né? Tipo, eu acho que reconhecer isso e viver o luto, né, passar por isso. Não é a primeira vez que ela fala isso, né? Ela diz que é um rito de passagem, você chorar as suas cicatrizes, digamos assim. Tem uma outra coisa aqui que ela fala que é importante, eu grifei algumas coisas que ela fala. Sem um conhecimento específico e suficiente para você fortalecer o seu ego, muitos artistas que são talentosos, eles sofrem por anos, porque eles tomaram esses tombos, né? Porque eles foram impactados por críticas ou por falta de encorajamento, e daí eles carregam uma vergonha em cima do trabalho deles, porque aquilo não foi bom o suficiente. E é muito importante a gente entender que os artistas, as pessoas mais jovens, elas têm sonhos que são grandes, né? Elas sonham muito, e elas têm. Eu acho que a gente, conforme a gente amadurece, a gente vai fazendo aniversário, a gente muda um pouco isso, talvez, né? Talvez a gente tenha sonhos mais reais, a gente ou vá diminuindo a grandiosidade disso ou não, né? Mas, de uma maneira geral, as pessoas mais novas têm isso. E o que acontece muito no mundo da arte, da criatividade, é que você acaba transformando o seu talento em fins comerciais. E isso, às vezes, pode ser o fim daquele seu sonho. Porque quando a gente transforma a arte, a criatividade no produto comercial, a gente invalida todo aquele processo que passou. Porque quer dizer que se aquele produto ele não vive nesse mundo capitalista, né? Então, por um artista que pinta, se ele não vende um quadro, invalida todo o processo dele como artista.
Então o que ele pensa lá no começo é que ele quer pintar um quadro para vender. E daí já bagunça todo esse caminho criativo, porque na verdade o processo seria muito importante para ele se conhecer, para ele desenvolver o talento dele, fazer. Se ele focar nesse produto, claro, a gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive é importante a gente entender, mas a gente não pode ser refém disso. Por isso que às vezes eu sinto que esse livro pode te ajudar quando ela fala, eu sinto que uma pessoa que consegue se dedicar ao processo criativo dela e não tem essa preocupação financeira, tipo, você trabalha das 8 às 5 e você, no seu tempo livre, se dedica a isso, talvez você tire um peso que aquela pessoa que viva da arte não consegue fazer, porque ela precisa que a arte vire, que a criatividade vire um produto, porque ela precisa se manter para continuar fazendo aquilo. E ela fala que tem uma outra parte, juntando com aquilo que você falou dos machucados, que ela fala que a vida, que a carreira do artista, isso aquilo é como uma carreira de atleta também. A vida do artista também vai sofrer machucados. Você também vai sofrer, né? Você também vai se machucar durante esse caminho. Como um atleta que machuca um joelho, machuca o pé, e vai ter que dar um tempo, e vai ter que repensar, e vai ter que cuidar daquilo. Por isso que é importante dar o tempo e a dignidade de admitir esses machucados artísticos, ela fala, né, dessas feridas artísticas, que é o primeiro passo para você começar a se curar. Então, como um atleta que se machuca precisa procurar uma atenção médica para cuidar daquilo, você, como uma pessoa que teve algum tipo de baque, precisa procurar o caminho para curar aquilo e para entender que faz parte. Cuida das suas feridas. Não deixa... não, mas é ferida criativa, não precisa cuidar. Não, precisa. Isso é um ledo engano, né? Agora eu fiquei pensando que realmente, como nessa metáfora do atleta, é como quando você está correndo, sobre a questão das escolhas, prestígio, ser famosa, enfim. Todo mundo que corre fala que você fica num transe. Então você está correndo para chegar na reta final, está correndo para as pessoas te aplaudirem ou para estar nesse estado? O que ela quer é que a gente corra para estar no flow, né? Para viver essa criatividade. Esse que é o objetivo de criar. Não é chegar acho que essa é a libertação do livro, né? Se a gente segue tudo que ela está falando, eu acho que essa é a libertação que a gente está buscando, né? Para no final dessas 12 semanas entender que isso é o mais importante. E o que ela fala logo em seguida, no capítulo que ela vem, ela dá um nome de ganho disfarçado de perda. Interessante. Ela já tinha falado lá no início e aí vem esse título agora. A arte é o ato de estruturar o tempo. Vamos ver se a gente vai entender o que ela quer com essa história de tempo. É tudo uma questão de enquadramento. Você entender perdas como ganhos é quando você ajeita o foco para, em vez de ficar pensando, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito, nossa, que dor de não ter minha mãe comigo, que privilégio que eu tive ela na minha vida, porque ter uma pessoa que você ama na vida, um familiar, nem todo mundo tem família. Mas é isso mesmo. É a pergunta que ela fala, né, do tipo, como que essa perda pode me servir? O que eu posso, tipo, aonde essa dor vai me levar? O que isso pode apontar no meu trabalho? O que eu posso fazer, né? Então, no seu caso, qual é a outra visão que eu posso olhar? Se você quiser continuar, você vai ter que olhar para aquilo e ressignificar para saber como você pode continuar, para saber para onde você vai, para saber o que aquilo vai te servir. Aquilo te serve de alguma coisa? Aquele processo que deu errado, você aprendeu alguma coisa com ele? Porque é isso, né? Claro que não é fácil quando você tá lá, né? Vivendo. Quando você tá vivendo não é tão simples assim, mas se a gente se preparar para passar por essas coisas dessa maneira, ela fala uma frase para mim que marca muito o que ela fala, é assim, é perguntar como e não o porquê eu. Né? Eu acho que é um instinto muito... De sobrevivência, é o instinto quando você tá machucado. É perguntar o que vem depois do que, por que eu? Talvez a primeira pergunta que você faça é por que eu, e vai sofrer, e vai passar, e isso, aquilo, e daí depois que você perguntou o porquê eu, então, o que vem depois disso? O Michael Caine, eu acho que eu já falei dele aqui, né? Que ele tem um vídeo dele dando uma palestra
Não o do... Qual foi o outro? Não é o John Cleese, é o Michael Caine. Estamos em outro ator. Ele vira e fala que ele estava fazendo um curso, alguma coisa assim, e alguém joga uma cadeira. Ele, mas que porcaria é essa? Jogaram uma cadeira aqui na minha direção. Você já viu esse? Não vi. Aí a pessoa vira e fala, trabalha com a dificuldade. E ele diz que é uma das grandes lições da vida dele. Trabalhe com a dificuldade. Pega a cadeira, faz um drama, né? Tipo, usa para o seu trabalho de ator. Aí, no caso, a gente aqui se apropriando. Você usa para sua fotografia. Eu uso para escrever o fato de que eu publiquei um desenho hoje e ninguém curtiu. Mas eu consegui fazer o círculo e dar uma sensação de profundidade. Eu estava me achando o máximo. Ainda Continuei se achando o máximo. Trabalhei com dificuldade. Agora eu posso dar mais um passo. De pouquinho em pouquinho. Então, ela fala que o que ela aprendeu e a chave para uma carreira com resiliência é você ter o autoempoderamento e a escolha. Uhum. Às vezes a gente precisa né, de mais uma daquelas palavras que criaram ranço com o tempo, empoderamento, né? A gente não gosta muito, mas o empoderamento. Você precisa de vez em quando se dar o valor. De vez em quando não, você precisa sempre se dar o valor. É muito importante se você conseguir sempre se dar o valor. E não é o valor porque você alcançou, o valor porque você tentou, o valor porque você queria fazer A, mas você fez B. Se dá o valor. E não é se dar um valor George Costanza. Ficar, sada. Minha vida não é isso, né? Não é que nem você acabou de falar agora, eu fiquei me achando porque eu consegui fazer aquele desenho. É isso, entendeu? Você fez alguma coisa, você tem o direito de se achar pelo que você fez. E aí ela vai dar a melhor frase do capítulo. Qual é? Fala essa frase, não, você fala. Don't let the bastards get you down. Exatamente. Vamos fazer uma camiseta. Um gatinho segurando Don't let the bastards get you down. Exatamente. Essa é uma frase que eu acho que a Marina Abramovic falaria. Porque eu acho que ela tem um impacto, assim, essa frase. Não deixe os idiotas do caminho, né? Bastards. Bastards é que... Bastardos em português não é. Bastardos glórios. Nós temos a nossa glória. Não deixe os idiotas te derrubarem, entendeu? Não deixa. Porque o que vai ter no caminho, e o capítulo nem terminou, mas essa frase, assim, é ótimo. É a melhor coisa pro seu senso de força. Eu vou fazer esse gatinho aqui, segurando. Don't let the bastards get you down. E daí a gente entende, porque ela tá falando de tempo, né? Porque ela... Finally. Ela fala algumas coisas aqui de tempo, né? Porque eu acho que ela tá falando de tempo da questão de maturidade, ela tá falando de tempo em questão de processo de trabalho, e daí ela começa a falar, o outro ponto dessa semana é idade e tempo, produto e processo. E ela começa com a pergunta, né? Você sabe o quão velho... Prefiro ler em inglês. Do you know how old I'll be by the time I learn to play the piano? Você sabe quão velho eu estarei quando eu começar a tocar piano? Aí a pessoa responde, a mesma idade que se você não aprender. Mas é a mesma idade que se você não aprender. Se você fizer, você vai ter a idade que você tem. Se você não fizer, você vai ter a mesma idade. Então, se você levar 5 anos, se hoje com 40 eu quiser aprender piano e vou levar 10 anos para aprender piano, com 50 eu vou saber tocar piano. Ou então com 50 eu não vou saber tocar piano. Eu vou ter 50 da mesma maneira. Não vai mudar o fato, eu vou ter 50. Só que eu posso ter 50 aprendendo a tocar piano, levando 10 anos para aprender a tocar piano, ou eu posso ter 50 tendo desistido porque eu ia levar 10 anos para aprender a tocar piano. Eu adoro o Martin, outro dia ele falou um negócio que eu achei tão genial. Foi alguma coisa no trabalho dele que eu falei, eu não entendo essas pessoas falando, que eu tô velho. A gente vai ser velho durante muito tempo. Então, qual o problema? Se tá velho ou se não tá velho? Não faz diferença. Eu falei, exatamente, não faz diferença nenhuma. O que interessa é se você quer aprender a tocar piano ou não quer. O tempo acaba sendo relativo por causa disso. Ontem, quando eu assisti esse documentário, a filmmaker levou 13 anos para fazer. E nesses 13 anos, ela teve um bebê e ela teve pré-eclâmpsia. E ela quase morreu. Ela ficou em coma
Ela literalmente quase morreu. E daí, quando ela voltou do coma, ela se questionou se ela ia continuar fazendo ou não, porque ela, por causa desse problema, ela fez 36 cirurgias durante o tempo que ela ficou no hospital. Assim, foi uma coisa bem, bem pesada mesmo. Ela ficou com uma série de sequelas, inclusive um cansaço, ela não pode carregar peso, ela teve que mudar o equipamento que ela trabalhava, uma série de coisas, mas ela decidiu fazer. E daí aquilo que você fala, ela começou na época da faculdade, então por isso ela começou nova. Mas eu posso começar um projeto de 15 anos hoje? Porque esse projeto de 15 anos, ele vai existir quando eu tiver 55, ou ele não vai existir. Eu vou ter 55 da mesma maneira. Então, eu sinto que é isso, é você entender que você pode fazer. Você tem como recomeçar, você tem como se dedicar ao que você quer. Não necessariamente, às vezes, eu quero ser um corredor, eu não vou, se hoje eu decidir praticar atletismo, eu não vou poder praticar na Olimpíada, porque a Olimpíada tem uma idade base, você tá na Olimpíada até certa idade, depois você não pode estar. Mas eu posso fazer outras coisas com isso, então, né, na verdade é você saber aquilo que você pode fazer e saber que o tempo não é realmente um limitante, o tempo não é um fator limitante. O tempo é um fator, não limitante. Eu quero estar fazendo coisas até, sei lá, quando eu cair dura. Enquanto eu viver, exato. E eu acho que quando você se coloca eu gosto do processo e não da linha de chegada. Tipo, o que importa se eu tenho 10 ou 20 anos para aprender a tocar piano? E se eu estiver aprendendo a tocar piano, já tá bom. By the way, eu gostaria de aprender a tocar piano. Eu também. É ótimo também, né? Pra cabeça, pra isso, pra aquilo. É ótimo pra envelhecer, se a gente parar pra pensar tocar piano. Ela fala que esse "eu tô muito velho" é uma tática evasiva, que na verdade mascara o medo que você tem. E daí esse medo pode ser de fazer as coisas, de não ser bem sucedido fazendo, de não ser bom naquilo, de não conseguir fazer, ou até de conseguir, porque tem muita gente que tem medo até de conseguir. A partir do momento que você faz e você coloca no mundo, também tem uma responsabilidade que você criou em cima daquilo. Você ganhou o voto de confiança de uma editora, porque você mandou lá um esboço do que você queria fazer, eles compraram a sua ideia. Você conseguiu o apoio para fazer seu livro. Agora você vai ter que sentar e escrever esse livro. Fala também. Tenho medo de libertar, né? Agora não é mais seu, agora é do mundo. É do mundo. Aí vem outros medos. Vão gostar? Não vão gostar? Ela fala um pouco mais para frente que muitos artistas, muitos criativos bloqueados ficam falando para eles mesmos que eles são muito velhos ou muito novos para ir atrás dos sonhos, né? Porque também tem isso, quando você é muito novo, eu sou muito novo para fazer certas coisas. Ou seja, o tempo é sempre um problema, a gente nunca tá contente com nada, né? O tempo e o dinheiro, tá falando no início. E de fato eu não sei você, mas eu vejo muita gente que opera com essa frasezinha "I'm too old" para várias coisas. Aí eu me lembrei Era Duro de Matar. Qual é que tem aquele ator que fica "I'm too old for this shit"? E aí ele faz tudo. E ele tá sempre falando que ele tá velho demais, mas ele faz tudo reclamando que ele tá velho. Eu tenho que assumir que às vezes eu penso isso. Eu não quero, mas às vezes eu penso. Você tá velha demais? Na verdade, o meu problema não é com a idade, de dizer que eu tô velha demais. O meu problema é que às vezes eu sinto que eu não tenho a energia que eu tinha quando era mais jovem. Você não tem a energia de quando você era jovem, agora você tem outra energia. Exato, então eu tenho que fazer num tempo diferente. Exato. Exatamente, é exatamente isso. Mas às vezes eu me pego falando, e daí tem uma frase aqui que serve exatamente para mim. Ela fala, alguns criativos que estão bloqueados, eles gostam de fingir não, eles acreditam, ou eles até fingem que 1 ano, ou até mesmo alguns anos, é muito, muito. E se a gente parar para pensar, eu hoje não faço prazos super curtos, né? Eu não falo, eu quero uma coisa para daqui 3 meses, 6 meses. Eu sempre faço prazos para ano. Mas eu fiz um prazo ano passado de 1 ano, que eu queria ter feito certas coisas, e eu me dei conta de que 1 ano não é tempo suficiente para isso. Então, 1 ano é muito pouco. Os meus prazos são tudo. Eu hoje, por exemplo, eu achei que eu ia acordar e ia gravar uns 5 vídeos de 1 minuto pro negócio da Jane Austen que eu tava fazendo. Eu gravei quer dizer, a pessoa não sabe agenciar o tempo, mas eu vou levar 1 ano para fazer, nossa, mas vai levar muito tempo. Gente, 1 ano não é muito tempo, dependendo do que você vai fazer, 1 ano não vai ser nem o suficiente. Não. Então, e aí você continua. Exato, esse muito velho, eu não penso que eu sou velha, eu penso que eu não tenho energia ou que eu não tenho tempo. Então é esse que eu preciso, como você falou, reenquadrar na minha cabeça. Né, de uma maneira de dizer, não, peraí, eu posso não ter a mesma energia, então eu não vou fazer num tempo curto como eu faria se eu fosse mais jovem. Talvez eu vou fazer num tempo mais longo.
Isso você não sente também, mas que você tem outra energia. Eu não sei explicar. É um outro olhar. Tem coisas que você não veria com a pressa que você tinha quando você era mais nova, que Exato. agora você consegue ver e desfrutar de. Ai, não sei. É diferente. E daí Eu tudo que a Ti tá falando, você grifou essa frase também, que ela fala, a gente gosta de focar na expertise que a gente aprende ou em ter feito a arte. Mas a atenção final, na verdade, faz a gente ignorar o fato de que a criatividade existe não no que está feito, e sim no fato de fazer. Eu grifei e coloquei estrelinha porque eu achei isso brilhante. A criatividade, ela vive no fato de fazer, não no que está feito. Eu gostei muito quando ela fala assim: creativity occurs in the moment, and in the moment we are timeless. Essa sensação de timeless, a gente está fora do tempo, é a suspensão. A arte tem esse efeito. E olha quanta coisa já interessante que a gente já falou essa semana. Quando você vê uma obra de arte, eu me sinto suspensa. Desculpa, uma Marina Abramovic, quando você para ali na frente daquela mesa, quando você vê ela olhando para as pessoas, eu me sinto suspensa. Eu imagino que ela fazendo, o processo dela também seja fora do tempo. Eu acho isso lindo. Então não existe produto final, né? Que é o que ela vai dizer depois. Exatamente. Você para de produzir a sua obra, de melhorar, enfim, sei lá. E aí a pessoa que está assistindo, que está lendo, que está ouvindo, continua, vai dando os significados lá dela. É maravilhoso, é lindo. Ele fala, a gente herda a obsessão com o produto, que é isso, que a arte é feita para ser esse produto terminado para sociedade que é consumista. Sim. E não é isso, né? A gente não está falando de marca, a gente não está falando, você não cria um tênis, você cria um tênis para ser vendido, mas você não cria uma obra de arte pensando nisso, porque tanto que tem artistas, dependendo da arte que você faz, você tem uma arte daquela, né? Tem fotógrafo que só vende uma foto de cada um, tem fotógrafo que às vezes vende 10 impressões daquela mesma foto, mas tem fotógrafo que vende mesmo sendo uma coisa que você pode replicar, porque uma pintura às vezes é mais difícil, mas a foto você pode replicar. Tem fotógrafo que não faz isso, que só vende uma fotografia. Então, se você pensar só nisso, se você focar só na arte como um produto final, você vai perder toda essa aventura que você tem no processo, você vai perder tudo que você tem para ganhar com isso. E daí eu sinto que quando ela fala, daí você vai estar deixando de produzir arte, né? Você vai estar produzindo um produto. O que também não tem nada de errado, né? A gente não está dizendo aqui que uma coisa é certa ou outra errada. A gente só está falando que pro lado criativo, principalmente para isso que a gente está falando, que são trabalhos intangíveis, né? Que são coisas que a gente não consegue às vezes calcular, não consegue vender, e que as próprias métricas de redes sociais e métricas de outras coisas não pagam o que esses trabalhos têm de valor. É importante a gente entender isso, que às vezes pensar na arte, pensar na criatividade como um produto final não é a melhor solução. Pelo contrário, essa é uma solução limitante. É verdade, eu concordo. Enfim, vamos falar então, preencher o formulário? O preencher o formulário, para ela, significa dar um passo de cada vez. Vai pintar um quadro. Em vez de ficar pensando se tem espaço na galeria, né, como que vai ser a recepção, vamos comprar tinta primeiro. Exato. Né? Vamos. Simples assim. E aí vai de pouquinho em pouquinho. Ela diz que esse é um processo que é uma ação diária para a sua criatividade. Cada dia você faz um pouquinho para alimentar a sua criatividade ou algum o projeto da vez. E é interessante porque ela fala isso, né? Por exemplo, ela dá o exemplo de uma peça e ela fala, para você escrever você tem que escrever. Não adianta só ter a ideia, né? Você tem que escrever. E ela dá alguns exemplos, tem uma parte que ela dá um exemplo que ela fala assim, nem que você vai escrever lá o tempo que você tem entre colocar uma roupa para lavar e fazer outra coisa, mas isso já o tempo que você tem, você vai sentar e vai escrever. E isso é muito importante, né?
E essas coisas vão acumulando. Se você consegue fazer esse pouquinho todo dia, depois de um tempo grande, você tem alguma coisa. O problema é que se você não fizer esse pouquinho em pouquinho, você não vai ter nada. E ela fala que a melhor maneira de admitir que você quer fazer a sua arte é tomar essa ação diariamente de se comprometer com preencher esse formulário, né? Então, assim, se você faz isso, só o fato de você parar, sentar e dizer, eu preciso comprar tinta, você já está se comprometendo com com a sua parte criativa. Então, se é para escrever, você está lá, sentou e pegou o caderno e colocou a data. E daí depois você escreveu a primeira frase. E daí é isso, é entender que isso é um processo que todo mundo precisa fazer para absolutamente tudo na vida. Tudo para acontecer, você precisa se dedicar, você precisa colocar o trabalho para isso. Sim. Por isso que ela fala tanto que a criatividade é muito mais do fazer do que do feito. Mas a gente romantiza tanto. Eu sinto muito isso, assim. Eu vou sentar na beira do rio, vai estar um dia ensolarado, com a temperatura correta, e sereias vão vir, vão cantar para mim. Tudo tem que estar muito perfeito. Aí você acorda, aí você briga com o gato, que ele fez alguma coisa de errado, sei lá, briga com o marido. A gente briga com o marido, com o gato a gente não briga, não. Enfim, reclama, né? Aí tudo vira um motivo para não fazer. E ela fala muito disso. Eu não posso escrever enquanto eu estiver nesse casamento. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Parece que tudo tem que estar funcionando. Então, se uma coisinha sair minimamente do script, da romantização que você criou, não, então agora, hoje não vai dar. Não tô com motivação. E a motivação, às vezes, não vai vir de outro lugar, precisa ser da motivação do seu comprometimento com aquele processo criativo que você quer, né? Às vezes não vai ter, às vezes a vida não vai te dar outra motivação. O dia vai estar cinza, você vai estar cansada, vai ter roupa para lavar, se você trabalha, o seu chefe vai ter sido um idiota com você naquele dia. Se você não tiver o comprometimento, se você esperar que vai chegar um dia bom para você fazer as coisas, talvez você perceba que não vão ter tantos dias bons. E até se você se comprometer com esse processo criativo, talvez você traga alguma coisa de bom para esse seu dia que foi uma porcaria, né? E às vezes realmente são coisas sérias, né? Às vezes você tá com uma sensação, um problema psicológico sério, com uma questão física realmente séria. Eu acho que é importante quando ela diz isso, né? Não é entre uma lavada de roupa e outra, já conta. Quando você entende isso, você começa, 2 minutos que se eu conseguir fazer isso, quando você consegue se dar os 2 minutos... Ela fala mais pra frente uma coisa, às vezes você fantasia sobre conseguir viver de arte, ou conseguir viver de criatividade o tempo integral, mas daí você falha em conseguir viver meio período, ou uma parte do dia. Não adianta fantasiar, porque é isso, se a gente não consegue fazer com o tempo que a gente tem, como que a gente garante que a gente ia conseguir fazer se a gente tivesse todo o tempo livre? Sim, e eu gosto quando ela começa a falar da questão de ser assustador, você dar esses pequenos passos, e ela vai falar do vício da ansiedade. Também me identifiquei com isso. Você se identificou com isso? Também. O que ela quer dizer com esse vício da ansiedade é você usa pensamentos ansiosos para adiar o próximo passo. Eu adorei, eu até marquei aqui, podcast. E é uma questão tão elementar que ela diz que às vezes a gente prefere ficar paralisado nessa ansiedade, né, que é em pequenas doses, do que dar um simples passo na direção certa. Que eu acho que completa, junto com uma outra frase que ela fala, que uma das coisas favoritas que você acaba fazendo ao invés de fazer a sua arte, fazer o seu processo criativo, é ficar contemplando as opções. Mas se isso, mas se aquilo. Foi o que você falou, você tá pensando em absolutamente tudo, mas você não tá fazendo nada. O que você precisa fazer, né? Você não tá dando o primeiro passo. Que é chato, eu acho. Claro. Quando você tá fazendo, às vezes você chega a um ponto que você fica meio... mas é tão mais legal ficar criando, sonhando, do que na hora que você tem que realmente, de fato, aprender como, por exemplo, no caso da escrita. Mas peraí, esse parágrafo tá grande demais, como é que eu diminuo? Como é que eu torno essa história um pouco mais fluida? Essa parte
não tem muito glamour, né? Tem uma coisa que muita gente fala assim, eu tenho uma ideia para isso. Então eu tenho uma ideia para um filme, eu tenho uma ideia para um livro, eu tenho uma ideia para uma obra de arte. Uma ideia é ótima, mas se você não botar em prática, uma ideia não é nada. Uma ideia não é um livro, uma ideia não é um filme, uma ideia não é uma obra de arte, uma ideia não é um podcast. Uma ideia é uma coisa que você tem, mas se não colocar em prática, se você não sentar, roteirizar os capítulos do podcast, pesquisar sobre o que você tem que fazer, sentar e gravar, esse podcast não existe. O que existe no mundo da ideia não existe no nosso mundo. É muito bom, eu acho que ideia é ótimo, porque alimenta a gente de várias coisas, mas a ideia alimenta para você sentar e fazer alguma coisa, ou andar e fazer alguma coisa. Né? Se não é sentada andando, que seja. As pessoas às vezes vêm com umas ideias miraculosas. Você não tem a menor noção do que é escrever um livro, né? Por que você não escreve um livro? Porque eu me lembro quando eu comecei a fazer blog, tinha umas pessoas falando assim, por que você não faz um aplicativo? É tão simples assim, fazer um aplicativo. Vou fazer amanhã de tarde, 2 horas, de 2 às 3, vou fazer um aplicativo. Gente, é muita falta de noção. Eu fico pensando se eu faço isso com as pessoas que têm outras profissões, se eu falo isso para essas asneiras. Não é que eu tenha ficado ofendida, mas eu fico, gente, que falta de noção. Não, e a pessoa fala, por que você não faz um aplicativo sem dar o valor pro blog que você fez, que você efetivamente fez? Não, a pessoa falando, tá tão bom, podia virar um aplicativo. Por que você não faz uns guias? Você vai falando e as pessoas vão andando. Não custa dinheiro, não custa tempo, né? Um foto tem muita coisa que as pessoas falam, mas por que você não faz isso? Mas fulano faz aquela coisa, por que você não faz isso? E o que eu faço? Eu não consigo dar conta de tudo, eu não posso fazer absolutamente tudo. Você não fica ofendida, não? Não, porque eu acho que eu sei o que eu quero fazer. Então, geralmente, de uma maneira muito educada, eu vou dizer isso, mas geralmente as pessoas que eu admiro, as pessoas com as quais eu quero trocar e que a opinião me importa, não falam esse tipo de coisa. Então, geralmente, isso vem de um lugar que às vezes não me importa. Eu escuto e não levo pro lado ruim, porque eu entendo que às vezes é só o jeito da pessoa falar, a pessoa acha que tá te dando uma dica, a pessoa acha que tá, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. É diferente quando você ouve alguma coisa, a pessoa te fala alguma coisa baseado naquela conversa, naquele seu trabalho, e você fala, nossa, isso é uma ideia interessante, eu não tinha pensado nisso. Confesso que eu lembrei de uma coisa que a minha cunhada, ela é psiquiatra, então às vezes ela fala de uns casos que eu fico impressionada, assim, que são muito pesados. Aparentemente é muito comum em adolescente que está passando por algum tipo de problema mais sério, psiquiatricamente falando. Às vezes eles se cortam, né? É uma das... Eu não tô querendo... Eu acho um assunto complicado, mas acontece, tá? As pessoas, se machucam, né? Às vezes. Se machucam. Na hora que ela falou, e aí ela falou, nossa, você entendeu rápido. É a dor, é a única... Você tá com tanta dor que você não controla, mas aquela dor ali, você controla. Quando que ela começa e que ela acaba. Então, algum controle você tem. E eu acho que essa coisa do... Qual é o nome que ela dá? Esse vício da ansiedade é um pouco isso. Essa ansiedade aqui eu consigo controlar. No meio de todos esses medos em torno de ir na direção de criar alguma coisa que é totalmente desconhecida, que pode me fazer feliz, ou pode ser só mais uma coisa que vai me deixar infeliz, no meio de tantas outras. Então, só de entrar nesse pensamento, você fala, não, deixa eu ficar aqui com a minha ansiedadezinha do processo, né, do que vai acontecer se eu fizer alguma coisa que eu goste. Eu acho que é isso. E eu sinto que é um caminho tentador. Para mim, pessoalmente. E eu sempre lembro dos adolescentes se cortando. Eu não quero ficar me cortando. Exato. É importante, quando se entende isso, dá para começar a trabalhar, né, em cima disso. Então, ela termina, daí depois ela vai dizendo que alguns dos artistas deixam a sua carreira na mão de agentes, e daí culpa o agente, o meu agente que não tá fazendo o suficiente. E daí ela fala da importância de você manter o seu processo criativo, a sua arte nas suas mãos. Você ter, não que você não vá ter agentes, ou que você não vá ter pessoas, né, porque
dependendo da área criativa que você trabalha, você tem pessoas que fazem parte, né, do seu trabalho. Às vezes você tem, sim, agentes, você precisa ter tudo isso, você precisa ter empresas que trabalhem com você, mas de manter isso na sua mão, de entender que certas coisas dependem de você. Sim. Certas coisas não vão depender do outro. E se você acha que o outro não tá fazendo o trabalho dele, checa se você tá fazendo o seu. E se você tá fazendo o seu, vai atrás. É tão mais fácil culpar o outro, olhar para o que o outro tá fazendo errado do que olhar para o próprio. Mas e aí depois ela vai entrar nos exercícios, as tasks. Você tem alguma coisa para falar das suas páginas matinais? Eu tenho que dizer que eu tô tendo dificuldade com as páginas matinais. Você falou aí, você tá me chamando ao vivo, em público. Não, na verdade eu lembrei que eu falei com você ontem e eu queria falar aqui no podcast que eu percebi, gente, na 8ª semana eu percebi que páginas A5 não são as páginas que eu estou usando. Eu estou usando A3. Um caderno A3, que é um caderno enorme. Não, então, A4, na verdade, desculpa, A4. A4, verdade. A4. Quando eu fico reclamando que eu demoro quase 1 hora para fazer minhas páginas, é por isso, porque na realidade as páginas matinais era para acontecer num Moleskine-zinho. Então eu podia estar indo muito mais rápido. Mas agora eu já faço. Amanhã já é minha última página matinal. Já tem um caderno menor? Já. Bom. Tá mais do tamanho, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu tô tendo dificuldade por outras questões da vida, né? Que é aquilo que a gente fala. A vida também entra e é importante a gente reconhecer. Eu tô com um horário meio bagunçado, com insônia, com isso, aquilo, então isso acaba atrapalhando a minha manhã, e daí eu começo o dia já atrasada para fazer outras coisas, e daí às vezes não consigo sentar e fazer. Então eu tô tentando me reorganizar, porque o hábito de escrever é bom, eu sinto falta. Sim. Né? Então é isso, eu acho que sempre o caminho não é linear, enquanto para a Rafa tá funcionando de uma maneira linear, pelo menos fazer. Eu tenho umas dificuldades, por exemplo, eu acordo e às vezes aí eu vou no banheiro antes de começar a escrever, né? Aí quando eu sento, aí vem um gato e pula em cima de mim. Ou o Martin começa a falar comigo. Isso não tem problema, eu não vejo como muito problemático, não. Teve alguns dias essa semana, aí me dá uma tristeza, que aí eu pego o celular antes de fazer as páginas, me distraio. Aí, tipo, fico 20 minutos olhando o celular antes de fazer as páginas. E eu sinto que afeta, entendeu? Se eu não achasse que afetasse, mas eu acho que afeta. E teve alguns dias, acho que foi até na semana anterior, que eu senti que eu demorei muito para fazer a página, porque eu parava no meio da frase, parecia que o meu pensamento, eu começava a imaginar e a pensar alguma coisa, eu falei, eu tenho que voltar para escrever, sabe? Muito, muito, muito dispersa, talvez por estar usando o celular na hora que devia. Então, esse foi meu desafio com as páginas. Eu acho que faz parte do processo. Eu gostei muito dessa semana, desse capítulo. Os exercícios, eu sinto que os exercícios são legais, mas eu gostei muito mais do capítulo do que dos próprios exercícios dessa semana. Eu ainda vou fazer o meu Artist Date, que eu não fiz durante a semana, porque a minha semana ela funciona um pouco diferente do que de segunda a domingo, né? Segunda é um dia que eu fico em casa, então eu ainda vou fazer esse meu Artist Date, mesmo porque essa semana eu fiquei em casa todos os dias. Eu fiz o Artist Date em casa. Foi o desenho. Fiquei desenhando. Eu achei que contou. Eu tenho uma coisa que eu tô na cabeça para fazer, que eu vou tentar fazer amanhã. Se eu não conseguir fazer amanhã, eu faço no domingo. Mas tenho conseguido fazer, ou em casa, ou saindo e fazendo alguma coisa. Eu sempre tenho conseguido ter esse tempo comigo mesma. Né? Sim. E ela tem essa lista de coisas que ela volta e meia ela pede para você fazer de novo a mesma lista. Eu não sou muito fã dos exercícios. Eu sinto que alguns exercícios, inclusive ela termina esse capítulo com aquele exercício, padrões anteriores, né, de padrões da sua infância. Eu achei que terminou o capítulo numa nota que não era a nota que eu queria terminar. Eu tô pensando assim, eu tô pensando na atualidade, tô pensando no futuro dela, traz uma coisa para trazer do passado que para mim não fechou da maneira que eu queria que fechasse, assim, sabe? Tem outras coisas que ela já fechou, então
Os exercícios, de uma maneira geral, para mim, às vezes, ela faz uma coisa de afirmações aqui, né, para você fazer. Os exercícios, de uma maneira geral, às vezes tem coisas muito interessantes para fazer, mas às vezes tem umas coisas que eu não estou emocionalmente ligada ou preparada, investida para fazer, sabe assim? Então eu também me respeito. Tem exercício que às vezes eu grifo e falo, faz semana que vem. Exato, vou fazer semana que vem. Né? Tem algumas coisas assim que se eu não consigo, eu deixo. Os de listagem, mesmo sendo chatos, eu faço reclamando. Eu confesso. Tipo, ai, que saco, tem que fazer isso. Coisa idiota, estúpida. Fico falando alto, que eu acho idiota, mas eu gostei de um que é para você imaginar o dia perfeito, como que seria. E o último exercício que ela fez, na verdade, foi você imaginar essa coisa do tentar aplicar esse dia ideal, né? Tipo, o seu dia ideal é em Roma, mas você não pode ir para Roma, mas pode tomar um cappuccino. Exato. Nós sabemos que Raquel passou por um momento de sincronicidade, vendo um documentário. Vem um documentário Apolônia. Deve sair no MUBI, imagino eu, depois, não sei. A gente tem MUBI e Nebula. E terminamos agora a 8ª semana, rumo à 9ª semana, que vai ser recuperando o senso de compaixão. Prevejo muito God. Não sei, posso estar enganada, depois a gente vai descobrir. E a gente não teve que voltar até agora, nada de voltar nas páginas matinais, né? Por enquanto é semana 9, é agora que vai ter. Vai ser semana 9, você vai ver. Na 12ª semana a gente vai queimar as páginas matinais. Vai fazer um ritual. E eu acho que esse foi um dos capítulos que eu mais gostei. Também gostei muito. Eu gostei do de dinheiro. Achei que foi um ponto. Eu gostei de vários, mas esse mexeu assim. Clicou. Deu match. Então tá, gente. Depois de quase 2 horas. Vamos ver como vai ficar o episódio final. Aqui a gente falando deu bastante. Vamos ver quanta coisa dá pra cortar. Você viu que eu mudei o símbolozinho? Eu vi. Eu que criei a mocinha. E por essa semana é isso. Beijo. Pra quem tá aqui até agora só falta 4 semanas pra terminar. Beijo pra todo mundo. Pocahontas got me staring, got me wearing strange stuff. You think I'm loco? It's just a poncho. Heads are turning one by one. What have you done? Matowaka. Aí ela falava, a gente tem que decidir, quando a gente começa a escrever, que eu tinha que entender que tem escritor que gosta da comunidade, de escrever e trocar, e outros que florescem sozinhos. Eu era o que florescia sozinha. Mas ela falou, é importante a gente saber se a gente quer fama ou prestígio. Exato. Porque muda a maneira como você produz um trabalho. Eu achei isso interessante. Você quer fama ou prestígio, Raquel? Quer lodo? Entre esses dois, eu prefiro prestígio. Mas eu ainda até colocaria uma outra coisa, né? Você quer fazer a sua arte ou você quer ser reconhecido pela sua arte? Exatamente. Porque eu prefiro fazer a minha arte, mas não é a mesma resposta que a Raquel de anos atrás daria, né? A Raquel de anos atrás queria ser reconhecida pela arte. Exatamente. E essa fantasia te bloqueia, né? Tipo, você vai ter likes, porque likes é dinheiro. Exato. Likes é poder. Você sabe que eu tirei a contagem de likes de tudo que eu faço na internet. Agora, para você tirar a contagem de likes, você tem que ir foto por foto, né? Toda vez que você vai... Toda vez que você vai postar. Toda vez que você vai postar. Eu não tenho essa cabeça. Pra mim virou automático. Toda vez que eu vou postar, eu entro lá, porque daí eu começo... E assim, né, o meu perfil de trabalho não é um perfil bombado, não é um perfil com muitos seguidores, é um perfil que eu uso literalmente como portfólio do meu trabalho.
Então, como ele é portfólio do meu trabalho, eu estou preocupada ali em usar ele como portfólio. Eu escolho as fotos que eu quero colocar, na ordem que eu quero colocar. E por que eu tirei os likes? Porque eu não quero usar o meu perfil de portfólio, eu não quero ser uma fotógrafa que precisa do Instagram para sobreviver. Eu não quero ser uma fotógrafa de Instagram, não tem nada de errado com isso, né? Não estou diminuindo quem trabalha no Instagram para fazer sua fotografia. Mas eu quero ser uma fotógrafa fora do Instagram. Eu quero ter os meus clientes fora do Instagram. Eu não quero viver no Instagram e não é da onde eu vou ganhar o meu. Não é aonde a minha fotografia vai ser comercializada. Não é isso. Ali é um portfólio que eu uso, assim como se fosse um site. Então eu olho hoje para o meu Instagram como se ele fosse um site. Eu uso a ferramenta com que ela tem para me dar. E agora parece que o Meta quer cobrar na Europa, porque a gente não pode ter uma série de ads, isso, aquilo, ele quer cobrar R$14,90 por pessoa para você ter. E eu estou realmente pensando, se ele for cobrar R$14,90 para ter um Instagram, se para mim vale a pena pagar R$14,90 por ter um Instagram. Por mês. Mas aí sem ads, porque se fosse sem ads... Não é sem ads. É porque aqui, diferente, se eu não me engano, dos Estados Unidos, a gente tem uma série de regulações com... mais comercial do que já tem. Deve ser insuportável morar nos Estados Unidos, então, né? Eu acho que é diferente, eu acho que o tipo de coisa é diferente, mas, por exemplo, eu não sei se o Instagram me vale R$14,90 por mês. Não era nem isso que eu tava... Todo mundo está questionando porque ele vai... É uma prática que ninguém acha que vai dar muito certo, não. Mas não sei. O YouTube, por exemplo, eu pago Premium. Então, eu não tenho Spotify, eu uso o YouTube Music. E eu amo assistir YouTube sem comercial. A única coisa que eu queria ter certeza é que o dinheiro que você paga quando você assina o YouTube Premium, esse dinheiro vai para as pessoas que você está assistindo de alguma maneira, né? As visualizações estão sendo pagas para os creators. O YouTube paga. O YouTube paga. E eles pagam. Então... hoje paga bem menos do que já pagou, mas ele paga. Mas é porque ele paga de acordo com o comercial que passa enquanto você está assistindo o seu youtuber favorito. Não então, só. A minha questão era se o YouTube Premium também era um dinheiro que é revertido para essas pessoas, para quem está fazendo o YouTube, né? E vai. Vai. Então, eu fiquei feliz. Apesar de que é uma rede social também, tem essas tendências a radicalizar, e a gente está mudando de assunto de novo. E a gente tem essa vocação para mudar de assunto.